Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais uma aula. Então, tudo bem contigo, Fábio? Tudo certo por aqui, Paula. Estou ansioso para essa aula. Eu também. Então, pessoal, a gente vai começar essa aula então com a seguinte pergunta. O que estes animais que vocês estão vendo aí na foto têm em comum? Então, deem uma olhada aí neles, avaliem bem. O que vocês acham que eles têm em comum? O que tu diria, Fábio? Pensa em vocês aí e o Fábio também vai dar a opinião dele. Eu acho que de aparências, talvez só o vermelho em cima na esquerda e o amarelinho de baixo na direita, eu consigo enxergar alguma coisa de comum deles, assim, porque eles parecem dois sapos, né? Mas o resto é tudo muito diferente. Ele tem uma ave, tem uma onça e uma baleia, um golfinho, não sei, um bicho aquático, né? Para mim, eu não consigo achar muita coisa de comum entre eles, assim, mas deve ter alguma coisa. Perfeito, exatamente. Então, quando a gente olha assim, a princípio parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que pergunta meio esquisita é essa. Mas então, pessoal, o que esses animais têm em comum é o fato de que todos eles estão em risco de extinção no Brasil. Ou seja, todos eles têm a possibilidade real de que a sua espécie deixe de existir e a gente não tenha mais no nosso território esse tipo de onça, esse tipo de rã, de sapo, de pássaros, enfim. Então, infelizmente, essa é uma realidade comum para vários animais no Brasil. E esses aí são apenas alguns exemplares dos milhares de possibilidades que a gente tem de animais que podem entrar em extinção. E aí, eu não sei se tu quer relacionar um pouco com a questão da aula anterior a partir dessa pergunta, Fábio? Pode ser. Ó, pessoal, a gente falou na nossa última aula, ali no final da nossa última aula, sobre a forma que a agricultura tem de abrir novas áreas para plantar, né? Aquele desmatamento, aquelas queimadas. E muito desses seres, desses animais que estão aí, eles dependem daquele ambiente que a agricultura acaba danificando com as queimadas e com o desmatamento, né? Então, a gente está destruindo o habitat deles, com a casa deles. Isso pode tornar, né, possível essa questão da extinção. Então, essa relação que a gente viu com a aula passada, olha só como ela é presente aqui também. A gente viu como aquelas questões da aula passada afetam o nosso dia aqui na cidade. Mas agora, como que aquelas questões que a gente abordou na aula passada afetam no ambiente natural desses seres também, e não só dos humanos, né? Perfeito. Então, pessoal, a partir disso, a pergunta que a gente põe é: você sabe dizer onde no Brasil acontecem impactos ambientais? Pensa aí onde tu acha que acontece. Tá? Pensou o que tu acha aí? E qual que é, então, a questão que eu quero trazer aqui pra gente pensar? É assim. Talvez você tenha pensado alguns ambientes específicos que você sabe que acontecem problemas ambientais. Talvez você tenha pensado que os problemas ambientais acontecem no Brasil inteiro. E qual que é o ponto? Essas duas respostas são verdadeiras. Então, assim... Entrou... Então, essas duas respostas são verdadeiras. Por quê? Porque os problemas ambientais, eles acontecem no Brasil todo. Porém, existem lugares em que os problemas... A gente já construiu cidades, por exemplo, que são coisas que geram um grande impacto ambiental. Principalmente ali na costa brasileira, tá? Perto do Oceano Atlântico. Depois, de repente, eu boto um mapa aqui para localizar. Aonde tem mais pessoas é onde a gente jamais destruiu a natureza, já teve mais impactos ambientais. E, portanto, embora a gente tenha que prestar atenção nisso, hoje as nossas atenções estão voltadas para um outro ponto, que é o seguinte. No Brasil, a gente ainda tem o privilégio de ter lugares em que o ser humano ainda não destruiu tanto, tá? E que a gente ainda tem ecossistemas funcionando de forma bastante saudável. E estes lugares, que no caso do Brasil são mais longe do litoral e mais em direção a dentro do continente, eles estão, nos últimos anos, eles, digamos assim, foram descobertos em todo o seu potencial, quer dizer, em uma parte do seu potencial, na verdade, e eles têm sido explorados da mesma forma, ou de forma muito semelhante, que a parte do Brasil que já foi destruída a natureza, digamos assim.
Então, o que a gente vê hoje, a gente que estuda essa questão ambiental, é que é totalmente insano o que a gente vem fazendo hoje de levar, por exemplo, na Amazônia e no Pantanal, que são nomes que vocês já devem ter ouvido por aí, essa destruição que a gente já causou em outros lugares e já viu que traz sérios problemas, como os problemas que a gente já abordou nas últimas aulas. Então, embora no território todo do Brasil a gente vá ter impactos ambientais, muitas vezes a gente foca a nossa atenção para lugares que ainda são preservados e poderiam continuar sendo, e isso traria muitos benefícios em termos de qualidade de vida, né? Que nem o Fábio estava explicando, por exemplo, dos rios voadores, em que se a gente mantém a Amazônia em pé, se a gente mantém o Pantanal em pé, a gente tem bons padrões de chuva, a gente tem chuva de qualidade, e se a gente destrói esses lugares, a gente passa a ter seca aqui em Porto Alegre, seca no Sudeste, além de chuvas que têm substâncias que vão contaminar a nossa saúde. Além do que, existe, por exemplo, um potencial de fabricação de remédio muito grande com estes... eu vou dizer biomas e a gente já vai ver o que é biomas, tá? Com esses biomas da forma que eles são por natureza, que a gente destruindo da forma que a gente está fazendo, a gente perde. Quer comentar alguma coisa, Fábio? É bem como tu falou, gostei dessa flor da vegetação em pé, da floresta em pé, né? Até tem uma geógrafa bem conhecida, que é a Berta Becker, que ela fala que a Amazônia, né, que é uma grande formação florestal no Brasil, ela tem que ter um valor tanto econômico, ambiental e social em pé e não desmatada com a agricultura. Então a gente tem que pensar em desenvolver a economia brasileira e tudo mais, mas com a Amazônia em pé. E ela tem muito para nos oferecer, né? Esses tempos eu vi uma notícia que falava sobre o rendimento, por exemplo, de 1 hectare, uma plantação de 1 hectare de soja e uma área de 1 hectare de extração de açaí. O açaí, ele rende muito mais do que a soja financeiramente falando. E o açaí é natural da Amazônia. Então, olha a importância econômica que uma vegetação também tem em pé, né? Não só a importância ambiental, mas uma importância econômica também. Então, acho que é interessante a gente pensar muito em desenvolver, mas com a floresta em pé. Perfeito. E, além disso, complementando o que o Fábio está falando, pessoal, olhem só. Essa informação que o Fábio acabou de trazer para a gente, vocês vão perceber que se vocês falarem com a mãe de vocês, com a avó de vocês, com o pai de vocês, provavelmente eles não vão fazer a menor ideia disso que a gente está falando. Então, tudo isso que a gente está abordando hoje são conhecimentos muito, muito importantes e que eles precisam ser difundidos. Então, na medida de onde vocês conseguirem, vão falando isso para as pessoas e vão pesquisando sobre o assunto, porque são conhecimentos importantes para o nosso futuro e para o futuro de você também. Beleza. Então, a próxima pergunta é, ok, a gente já viu que teve uma diferença na destruição da natureza mais perto do litoral e mais para o interior do continente. E a pergunta que agora essa natureza, ela é igual no Brasil inteiro? Ela é da mesma forma? Tem as mesmas árvores, tem os mesmos animais, tem o mesmo tipo de relação água, ambiente, rochas, tudo isso. É da mesma forma no Brasil inteiro? O que você acha? Pensa aí. O Brasil todo é da mesma forma. Acho que uma coisa que pode ajudar você a pensar até é o tamanho do Brasil. Se o Brasil ele é pequeno ou ele é grande. Sabe que o Brasil é bem grande, né? Pô, se o Brasil é tão grande assim, será que o Brasil vai ser todo igual? Né? Perfeito. Acho difícil. Então, com essa questão que o Fábio colocou, a gente já pensa que não, né? A natureza não deve ser igual em todo o Brasil, já que ele é tão grande. Mas e como que ela é, né? Essa natureza, então, diferente em todo o território brasileiro. E a gente trouxe uma figurinha para vocês que representa a realidade, tá? Não é uma figurinha inventada da nossa cabeça que a gente criou porque achou bonitinho esses tons de cores. Essa é uma figura que representa os biomas. O que são os biomas? São justamente esse conjunto mais ou menos homogêneo, ou pelo menos com alguma diferenciação de outros lugares, que a gente vai ter em determinados lugares do Brasil. Então, essa parte aqui verde mais escura, que fica aqui mais para o norte do Brasil, tem o nome aqui na legenda, ó, é a Amazônia, que vocês já devem ter ouvido falar muito dela, né? Então, aqui, ó, a Amazônia se encontra aqui nessa parte do Brasil. Então, a Amazônia é um bioma, e aí ela vai ter, então, determinadas características
semelhantes dos animais que moram lá, dos tipos de espécies vegetais que tem lá, do tipo de rocha, do tipo de comportamento climático, tudo isso. E da mesma forma que isso acontece na Amazônia, também acontece na Caatinga, ó, que é a segunda aqui, esse laranja um pouquinho mais forte, que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, ó. Então aqui é a Caatinga, que tá onde a gente chama de região nordeste do Rio Grande do Sul, tá? Depois, então, a gente tem o Cerrado, que também é um bioma, esse bege mais claro, que tá aqui no centro do Brasil, tá? Então ele tem bastante conexão com a Amazônia, com a Caatinga e também com o Pantanal, que é esse azul aqui. E a nossa última representação ali na legenda também tem bastante interação com o Cerrado. E o Cerrado, na minha opinião, ele é um bioma tão importante quanto os outros, né? Todos eles são importantes, mas acaba que aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que a gente não ouve falar tanto dele quanto a gente ouve falar de outros, sendo que aqui acontece coisas bastante importantes para tudo isso que a gente estava falando da interligação do ambiente, né? Como, por exemplo, a questão da disponibilidade hídrica, além de várias outras coisas. Então, depois a gente tem a Mata Atlântica, que é esse verde-limão aqui, que percebam, ela ocupa quase todo o litoral do Brasil, que eu estou riscando aqui enlouquecidamente. Deixa eu limpar. Aqui, tá? E também uma parte do interior do país. E aqui, o que é importante de destacar para vocês? Vocês lembram que eu estava falando que já tem uma parte da natureza que foi mais destruída? Então, essa parte da natureza que já foi mais destruída no Brasil, justamente quando a gente pensa em biomas, é a Mata Atlântica. Por quê? Porque, pessoal, eu vou mudar de cor. Eu vou botar um preto. Aqui onde eu estou riscando em preto é onde a gente tem a maior concentração populacional do Brasil. Então, aqui onde a gente tem mais gente, onde a gente tem mais cidade. Portanto, é onde a gente tem maior destruição da natureza. E isso está principalmente no bioma Mata Atlântica, embora não só. E é um pouco disso que a gente vai ver hoje. E por fim, então, tem o bioma Pampa, que é esse amarelinho, ó. Vocês vão ver que o único estado em que tem o bioma Pampa no Brasil é o Rio Grande do Sul. E o bioma Pampa, pra gente, ele é muito presente, assim, no nosso imaginário, né? Quando a gente imagina, assim, campos, quando a gente imagina o gaúcho no cavalo, pilchado, enfim, a prenda. E tomando um chimarrão. Toda essa cultura, que às vezes é inclusive chamada como cultura pampiana. Por que cultura pampiana? Porque o Pampa, embora no Brasil ele esteja apenas no Rio Grande do Sul, no mundo ele não está apenas no Rio Grande do Sul. Ele também se estende ao Uruguai, se estende à Argentina, e toda essa cultura meio gauchesca também está presente nesse país. Então a cultura pampiana teria relação com todas essas culturas que estão nesse bioma chamado Pampa, entre outras questões. Então, pessoal, aqui a gente vê os 5, são 5, né? 1, 2, 3, 6. 6 biomas brasileiros. E aí, agora, então, a gente vai trazer um pouco das paisagens para vocês relacionarem o nome do bioma com mais ou menos como é a paisagem de cada um desses biomas. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração, Fábio. Acho que de repente seria interessante, só como tu falou ali do Cerrado, né? Na real, acho que eu só percebi isso agora que tu falou dessa relação do Cerrado com todos os outros biomas, né? Ele é um bioma muito que está entre todos eles, né? Ele está se conectando com a maior parte do resto dos biomas do Brasil. Então, o Cerrado, ele é bem esse centro de articulação entre esses biomas, né? E essa questão do impacto que tu falou. A questão do litoral, pô, esse impacto é grande pela concentração da população, né? Mas agora, e os outros biomas, já que não tem tantas pessoas, que tipo de impacto eles podem sofrer? Né? E aí, faço de novo um link com a nossa aula passada, aquela questão da agricultura. Porque a agricultura ela precisa de grandes espaços e tudo mais. Como o litoral já está muito ocupado, cheio de gente, é mais caro ter um terreno agrícola ali. Então, a agricultura ela se aproveita desses ambientes que não tem tantas pessoas e acabam gerando esse impacto também. Perfeito. Então, antes de eu passar para as fotos, acho que vamos colocar um pouco dessa questão aí que o Fábio trouxe para a gente, que acho que de repente esse é um momento melhor do que depois onde eu ia trazer. Que é o seguinte, galera. Isso que o Fábio colocou, que é
Aonde a gente não tem tantas pessoas, a gente acabou, então, no Brasil, desenvolvendo mais essa questão da agricultura. E aí, o que acontece? A agricultura, ela vai trazer impactos diferentes do que traz a cidade, que é isso que o Fábio estava colocando. Então, dando alguns exemplos, tá? Na cidade, vocês conseguem perceber, eu acho, de forma mais fácil. Por exemplo, poluição dos carros. Por exemplo, poluição das águas, que tem sofá, tem geladeira, tem tudo isso que a gente encontra nos rios da cidade, né? Além do que a água é preta, é podre. Por quê? Esgoto. Exato, porque assim, ó, gente, a água que sai na nossa casa, às vezes a gente faz a necessidade, por exemplo, teoricamente, ela deveria ir para uma estação para essa água ser tratada e só ser jogada no rio depois que ela já estivesse limpa. Só que isso muitas vezes não acontece. O esgoto sai direto da casa das pessoas para o rio. Então, pensem que tem resíduos de componentes orgânicos dos seres humanos nessa água. Então, vocês já devem ter presenciado rios que tem um cheiro horroroso. O que mais? Fábrica. Quem mora perto de fábrica vê o barulho, vê a questão de... Uso de produto químico também nas fábricas, né? Para o processo produtivo. Químico, fumaça. Tem uma série de questões que são impactos ambientais gerados pela cidade. Alguns desses impactos não acontecem no meio rural. Porém, tem outros muito importantes que acontecem. Como, por exemplo, o que a gente já viu ali que o Fábio estava colocando na aula anterior, a questão do assoreamento. Então, quando a gente não tem uma preservação da vegetação nativa e faz, por exemplo, a aração, que é aquela máquina que o senhorzinho estava passando em cima da terra e que deixa a terra exposta, e aí chove e leva essa terra para o rio, então tu vai ter o desaparecimento, ou soterramento, ou quase desaparecimento, enfim, de alguns rios, e isso vai levar a uma mudança da biodiversidade, ou seja, da dinâmica dos animais que vivem naquele lugar e pode trazer outras consequências, né, além disso. Tem um outro impacto que é muito, muito marcado e muito sério no meio rural, que é a questão do uso dos agrotóxicos, que no Brasil, especificamente, é uma questão muito séria, porque as nossas leis elas são muito mais brandas do que de alguns outros países. Então, a gente usa bastante agrotóxico na nossa produção agrícola, e esses agrotóxicos que a gente usa na planta, quando chove e a água escorre para os rios, e todas as águas escorrem para os rios, vai acabar levando este veneno para os rios. Então, a gente vai ter uma contaminação e esse veneno vai causar o quê? Qual que é o problema disso? Vai causar, por exemplo, em um primeiro momento, a mortalidade da vida que já existe ali. Então, se tu botou veneno, tu levou veneno em altas quantidades pro rio, tu vai matar os peixes, vai matar os, caranguejo, vai matar todos os animais que vivem ali naquele ambiente, ou, enfim, muitos deles. E depois, essa água que passa pelo meio rural, muitas vezes ela vem para a cidade. Então, acaba que nós, que não estamos plantando, muitas vezes ingerimos a água com veneno que veio a partir do meio rural, por exemplo. Não sei se tu quer complementar, Fábio. Acho que também até a questão, pensando agora de novo na gente, a questão dos alimentos, né? Porque se botando veneno nos alimentos, para que a gente faz isso? Qual é o motivo de a gente colocar produto químico na hora de plantar? É interessante notar que, por exemplo, essas práticas agrícolas, muitas vezes, como eles plantam só uma coisa naquele terreno, a chance de ter pragas, a chance de ter animais que querem se alimentar daquela cultura agrícola plantada aumenta muito. E também, imagina, isso até se relaciona um pouco com o que a gente falou no início da aula com as espécies que estão em extinções. Com esse avanço predatório que a gente tem para cima das formações naturais, a gente acaba afetando a vida de vários seres vivos que estão naquele espaço. E a gente acaba interferindo na cadeia alimentar desses seres vivos também. Então, às vezes, a própria solução para a praga, né, estaria nessa cadeia alimentar normal, que foi afetada pela prática agrícola e aumentou o número de praga, e isso faz com que as pessoas tenham que usar esses venenos, né, nos cultivos agrícolas. Então, muitas vezes, até mesmo o alimento que chega até nós pode ter alguma concentração desses fertilizantes químicos. Perfeito. E aí, outra coisa que o Fábio falou na última aula, que se relaciona muito com o que a gente está discutindo agora, e que é o impacto ambiental do meio rural, principalmente onde eu vou indicar para vocês agora no mapa, que é a questão das queimadas. Então, o Fábio nos contou o que na última aula? Que
às vezes, quando se vai começar a cultivar uma terra nova, utilizando essa lógica que a gente costuma utilizar na agricultura, que é uma lógica predatória e não uma lógica conservacionista, ou seja, não é produzir alimento de forma harmônica com o meio ambiente, e sim, destruir o que já existe para colocar uma coisa nova, que muitas vezes não vai funcionar, mas tudo bem, depois a gente entra nesses aspectos. A queimada, ela serve porque, assim, tá, você tem uma floresta, a Amazônia, por exemplo, tem uma floresta, e aí se tu for pegar e tirar cada árvore com machadinho, tu vai levar aproximadamente alguns milhares de anos para conseguir devastar a mesma área que o fogo faz em dias, semanas. Então, isso faz com que a gente tenha no Brasil uma região que a gente chama de região da fronteira agrícola ou de região de expansão da fronteira agrícola. E agora, pensando nessa expressão, eu vou até escrever aqui para vocês, ó, fronteira agrícola, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Fronteira agrícola. Então agora eu quero que vocês parem aí 15 segundinhos e pensem o que vocês acham que é fronteira agrícola. E escrevam, pegam aí um papel e caneta, não precisa ser o caderno, se o caderno estiver muito longe, escrevam o que vocês pensam que é fronteira agrícola. Vou dar aí 10 segundinhos para vocês pensarem. E escrevam aí para depois vocês compararem se é o que a gente vai contar aqui para vocês ou não. Uma dica para ajudar a pensar nisso. Pensa o que é uma fronteira. Primeira coisa, pensa aí o que é uma fronteira e depois tu relaciona com a agricultura. Tá, beleza. A gente vai seguir e se vocês precisarem de mais tempo para pensar, vocês pausem, pensem um pouco e depois vocês... Beleza, então, pessoal. O que é, que nem o Fábio estava nos indicando aqui, o que é a fronteira, né? Então, a fronteira é um lugar de limite entre uma coisa e outra coisa. Então, a fronteira agrícola, ela delimita aonde a gente já tinha uma agricultura dessa forma tradicional, bem, sendo aplicada há bastante tempo, e um outro lugar aonde ainda não existe essa agricultura dessa forma sendo aplicada. E no Brasil, isso é mais ou menos em uma grande área do Brasil, que é, vou fazer mais ou menos assim. Então, essa região que eu estou pintando em vermelho, vocês percebam que a fronteira agrícola não é uma linha. Não é uma fronteira como a divisão entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tu cruza uma ponte ali e já mudou de território. A fronteira agrícola, ela é uma área. A fronteira, na verdade, em geral, não é uma área, mas enfim, outras discussões. Ela é uma área que delimita aonde, e ela vai em direção à Amazônia, tá? Então, mais ou menos, o que está para trás dessa flecha representa aonde a gente já produzia agricultura tradicional. E essa fronteira, então, ela avança em direção a lugares em que até então a gente não tinha uma produção de agricultura tradicional tão bem desenvolvida e é onde a gente está tendo. E, pessoal, isso pode parecer talvez bom num primeiro momento, porque, né, a agricultura produz alimento, aí tem fome no mundo, e aí então a gente vai resolver todos os problemas do mundo com o avanço da fronteira agrícola no Brasil. Mas, na verdade, talvez quem tenha prestado atenção na aula anterior já tenha entendido que essa agricultura que a gente tem hoje não é ideal, ela vai destruindo o meio ambiente, e na prática, então, o que o avanço da fronteira agrícola está fazendo não é trazer benefícios para o Brasil, e sim ir destruindo a nossa natureza de forma que pode ser irreversível depois. Quer fazer alguma consideração, Fábio? Não, tá perfeito. Beleza, pessoal. Então, já que a gente já viu ali a linha aonde essa fronteira agrícola está no Brasil, olhem o mapa e a linha e me digam, então, quais são os biomas afetados por essa fronteira agrícola que tem no Brasil. Então, vamos lá. Tem esse azulzinho aqui, que é o Pantanal, que a gente já recebeu bastante notícia recentemente, né, de todos os problemas que estão acontecendo em função do avanço da fronteira agrícola lá. Tem o verde, que é a Amazônia. Tem o Cerrado, que a gente já comentou que ele é meio esquecido aqui no sul, mas ele é muito importante. E pega aqui também na região da Caatinga. Peraí que deu bateria do meu note, vai acabar. Tem que ligar aqui.
Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouco daquelas paisagens que eu tinha falado para vocês que a gente vai ver para relacionar o nome do bioma com a paisagem ou a carinha do bioma, digamos assim. Só que o que acontece? Aqui, na grande maioria das fotos, a gente vai ver o bioma da forma que ele era mais naturalmente, digamos assim. Mas a gente já viu que a natureza foi extremamente modificada pelo homem em todo o Brasil. Então essas fotos não correspondem necessariamente a como os biomas são hoje, sim, mais ou menos como eles eram originalmente. Então, podia ter botado um mapinha de localização junto para eles se lembrarem, né? Mas vamos lá. Então aqui tem o Pampa, que já é mais conhecido por muitos de nós, né? Que é esse bioma com uma cara mais campestre, de campo. Acho que a gente pode fazer, talvez, na folha de questões, colocar um mapa de biomas. Aí dizer para eles, olhem a paisagem junto com o mapa na folha de questões. Tá, pode ser. Mas se bem que vai estar no Google Forms, né? Nem todo mundo vai ter a folha. Tudo bem. Desculpa. Eles podem pausar e voltar, qualquer coisa eles vão relacionando. Então, depois do Pampa tem a Mata Atlântica, que é um bioma que também existe no Rio Grande do Sul, mais ali para a região da Serra. Se algum de vocês já subiu a Serra, pode já ter visto a Mata Atlântica ao vivo e a cores, né? Que é aquele bioma que a gente falou que foi mais afetado, porque no Brasil ele tá mais no litoral, de uma forma geral. Aqui, Mata Atlântica de novo. Não sei se vocês já conhecem essa paisagem. Depois a gente tem a Caatinga, que é aquele bioma lá no Nordeste. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês, que era o laranja? Então a Caatinga, ela tem uma característica bem marcada, que ela tem uma estação mais chuvosa e uma estação bem longa que é mais seca. Então ela também é conhecida como Mata Branca por quem vive lá, porque eu vou mostrar para vocês como é a carinha da Caatinga quando ela está em época seca. Então ela é uma paisagem composta por bastante plantas como cactos, cactáceas, enfim, que se adequam à falta de chuva. Só que logo que começa a época chuvosa, já começa a abrir verde, justamente porque as plantas elas estão muito adaptadas a se desenvolver muito bem quando tem água e a guardar água quando tá em época chuvosa. Qualquer coisa que tu quiser falar, tu vai me interrompendo, tá? Não, acho que é interessante também pensar nas plantas que vocês têm em casa, se tua mãe, teu pai, ou se tu tem plantas em casa, tu percebe que tu tem que botar água na planta, né? Se tu não coloca água na planta, ela começa a secar com o passar do tempo. Então, essa coisa que a gente faz na nossa casa, a gente também pode pensar mais amplamente para esses biomas. Então, ali a gente viu a Amazônia, tudo verde, deve ser bem mais úmido, né? Agora a gente vê a Caatinga, que tem essa variação de paisagem ao longo do ano. Então, falta água em uma época do ano, né? Obviamente, tu não vai conseguir regar todas as árvorezinhas da Caatinga. Então, por isso que ela fica assim nessa época sem chuva. Perfeito, exatamente. Depois, então, o Cerrado, né, que ele também, assim como a Caatinga, ele tem uma época mais chuvosa e uma época mais seca, embora a época seca do Cerrado não seja tão seca quanto a época da Caatinga, mas ele é muito caracterizado por ter essas árvores com troncos retorcidos, que também foi uma característica de adaptabilidade das plantas ao lugar onde elas são naturais. Então, ao tipo de solo, ao tipo de clima, ao tipo de interações ambientais que ela tem. E outra característica, só para complementar, outra característica bem forte do Cerrado também é as raízes dessas árvores serem super profundas, né? Porque, imagina, a vegetação ela precisa de água. Quando chove, ela tem água da chuva. Mas quando não chove, da onde que a vegetação, da onde que essa planta vai tirar água? Bom, tem aquela água que fica lá embaixo no subsolo. Então, aquela raiz do cerrado, ela vai crescendo, crescendo, crescendo para conseguir pegar aquela água do subsolo para ter água na época que não tem chuvas, né? Exato. E o cerrado, ele é um bioma brasileiro, então esse nome é nosso, digamos assim, mas ele também está dentro de uma classificação mais genérica mundial, caracterizado como savana. Savana é uma palavra que vocês já devem ter ouvido, que vocês devem relacionar com algum continente, né? Vocês devem relacionar com a África e com algum desenho, né? Que vocês olham essa foto aí e lembra em algum desenho que vocês já viram, né? Mas essa foto é no Brasil. Eu me lembro de 2 desenhos. 2? Rei Leão, que foi o desenho que eu vi na minha infância e pré-adolescência, o desenho que eu mais via, Rei Leão, Toy Story, os 2 que eu via. E um mais atual, que é
Madagascar, acho que é o nome, que é tem os sim. pinguins e tal. É verdade. Os pinguins de Madagascar. É uma loucura esses desenhos. Enfim, É verdade. desculpa. Eu não vi Madagascar, mas por isso que pra mim só lembrava o Rei Leão. Talvez eu tenha que ver Madagascar. E aí, então, por que acontece essa semelhança, tá? É justamente porque tanto o cerrado quanto a savana africana estão dentro dessa classificação genérica de savana, embora elas vão ter características específicas em função do lugar específico que elas estão, tá? Então vão ter variações. O cerrado, ele é cerrado, não é igual à savana africana, mas ele tem semelhanças. Depois, então, o Pantanal, que esteve aí em muitas notícias recentemente. O Pantanal também é característico por ter uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. Só que ele se diferencia porque ele, principalmente na estação chuvosa, ele é um ambiente muito alagado. Então, o Pantanal é um lugar com presença de muita água, mesmo quando tá na estação seca, ele não fica super seco igual a Caatinga, ele fica ainda meio que pantanoso. Eu acho que até esse nome veio de pântano, não sei, me lembra. Fica uma coisa mais barrenta, assim, mesmo quando não tá tendo muita chuva. Algo que a gente pode relacionar um pântano, né? O Pantanal, esses dois termos estão bem próximos. E uma coisa que ajuda a gente a perceber por que a água existe no Pantanal até na época que não chove, né? Bom, como é que se não tá chovendo, como é que vai ter água? É que o Pantanal, ele tem um relevo um pouco diferente do que é o do Cerrado, por exemplo. O Cerrado e o Pantanal têm exatamente o mesmo clima. Tem um verão chuvoso e um inverno muito seco. Só que no Pantanal, o relevo dele é um relevo de planície, é um relevo muito plano. Então, quando a água chega lá, ela demora muito para ir embora. Já no Cerrado, como a gente tem um planalto que tem muitas declividades, a água ela vai embora mais rápido. Né? Faz esse teste de caso se tu quiser. Coloca uma gota de água na mesa plana, tu vai ver que aquela gota de água vai ficar ali até alguma coisa acontecer, tu mexer aquela mesa para lá, para a gota de água se mexer. Esse é o caso do Pantanal, plano. No caso do Cerrado, se tu botar uma água numa região que tem uma declividade, a água vai embora rapidinho. Então, até o relevo influencia também na presença de água e na formação vegetal também. Perfeito. E aí, aqui, então, a gente traz uma questão sobre as queimadas, que é o seguinte. Se o Pantanal é uma região que mesmo quando não chove, ela ainda é meio úmida e tem água, vocês acham que essa é uma região que naturalmente acontece queimada? Então, qual que é o ponto aqui? Embora no Cerrado a gente sim tenha queimadas naturais que estão sendo muito aumentadas pelo homem, no Pantanal não existe esse comportamento natural. Ou seja, se está acontecendo no Pantanal, é porque alguém está botando fogo no Pantanal. Tá? Que é essa questão do avanço da fronteira agrícola que a gente está falando aqui nessa aula. E até uma forma do Cerrado se adaptar a essa falta de chuvas e essas queimadas é que aqueles galhos que a gente viu, aqueles galhos retorcidos, eles têm uma casca bem grossa. Aquela casca grossa da vegetação, ela serve como um isolante térmico para as árvores, né? Diferente de como é no Pantanal e na Amazônia. As vegetações do Pantanal na Amazônia não têm essa casca grossa para se adaptar a essas altas temperaturas da queimada. Então, queimar a vegetação, já que tem queimada no Pantanal natural, então eu posso queimar qualquer uma? Não é bem assim. Né? O Pantanal se adaptou a o Cerrado se adaptou a essa situação. O Pantanal e a Amazônia não tem essa adaptação. Exatamente. Então aí mais uma foto do Pantanal, né, da onça, que a gente já viu que é um dos animais que tem possibilidade de extinção. Então, chegamos ao bioma da Amazônia, né, que naturalmente é uma floresta com grande biodiversidade, né, uma das maiores, ou a maior biodiversidade do mundo, se não me engano. É um ambiente, como a gente já falou, que tem muito potencial em termos de coisas que eles podem fornecer, que a floresta pode fornecer para os seres humanos. Inclusive, isso é uma questão interessante, porque assim, a gente falou que a concentração populacional do Brasil está no litoral. Só que isso aconteceu após a invasão europeia no Brasil. Antes disso, a maior concentração de pessoas antes da colonização europeia era na Amazônia. Porque a Amazônia, ela justamente, ela fornece aos seres humanos muitas possibilidades de recursos para viver. Então, ela é um ambiente muito rico, muito fértil e que está sendo transformado em um ambiente totalmente estéril, né? E que vai, infelizmente, acabar com a possibilidade de formas de vida mais saudáveis, digamos assim.
Então, infelizmente, em muitos lugares da Amazônia, é esse o cenário que a gente vê hoje, né? Não é o cenário de uma floresta linda, maravilhosa. E por fim, então, aqui, quando a gente tem o cenário das queimadas em função do avanço da fronteira agrícola, é esse tipo de paisagem que a gente passa a ver e não aquelas paisagens que a gente estava vendo anteriormente. E aí, cabe aqui, então, só para complementar, a questão de deixar bem destacado que aqui, onde a gente tem a fronteira agrícola do Brasil, o que é isso que está sendo plantado, né? Então a gente disse, em um lugar que não tinha agricultura tradicional e agora tem. Mas é uma agricultura bem diversificada, com vários tipos de produtos, e que nem eu estava falando que eventualmente poderia solucionar a fome mundial. Não é. E se vocês acompanharem essas aulas, vocês já devem ter um bom palpite do que está avançando em direção ao Cerrado, ao Pantanal, à Amazônia e à Caatinga. Então, é principalmente a plantação de soja, e essa soja não é para humanos comerem, é para alimentar gado, tanto no Brasil quanto em outros países, principalmente em outros países e principalmente na China. Então, a gente produz soja destruindo a Amazônia para mandar soja para o gado bovino da China se alimentar, né? Porque com essa soja se produz ração. Também, nesse avanço agrícola, além da soja, tem a própria produção do gado bovino no Brasil. E ainda, talvez, se isso fosse alguma possibilidade de terminar com a fome mundial, poderia eventualmente pensar que tivesse algum micro-benefício. Mas, infelizmente, não é o caso, tá? A gente já produz muito mais alimentos no mundo do que seria necessário para alimentar não sei quantas vezes a população. E o problema da fome é um problema estruturado à má distribuição dos alimentos, porque a gente configurou o mundo num mundo em que, para sobreviver e para comer, a gente precisa de dinheiro. E uma série de problemas sociais fazem com que o dinheiro seja concentrado nas mãos de algumas pessoas e muita gente não tem. Então, o problema da fome ele é um problema econômico e não um problema de falta de produção de alimentos no mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais essa aula. Foi muito bom estar com vocês aqui mais esse dia. Vão fazendo as questões. Qualquer coisa, perguntem pro professor Elton, que ele também pode nos repassar, enfim. E é isso, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.